Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, os senadores podem votar mudanças nos direitos de exploração do pré-sal. Veja mais detalhes com a repórter Soraya Mendanha. Está na pauta do plenário o projeto da seção onerosa, que vai permitir à Petrobras transferir para petroleiras privadas até 70% do direito de exploração do pré-sal. Também pode ser votada a liberação do FGTS para trabalhadores que pedirem demissão, em vez de somente para aqueles que forem demitidos sem justa causa. Os senadores também podem votar dois projetos que pretendem ajudar alguns estados na recuperação financeira. Nesta terça-feira, foram aprovados empréstimos, acordos internacionais e autoridades. O primeiro item da pauta da reunião de Comissão de Constituição e Justiça, marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, é o projeto que reajusta as taxas de cartórios e cria um fundo para financiar e modernizar a Justiça do Distrito Federal. O presidente do colegiado, o senador Edson Lobão, falou sobre outros projetos que também podem ser votados na reunião. Temos projetos como o que define penas maiores para adultos criminosos que utilizam crianças, adolescentes para o cometimento de seus atos de delinquência. Temos um projeto que moderniza o sistema de arquivo dos inquéritos policiais. O que nós utilizamos hoje no Brasil ainda é um sistema herdado de Portugal da época do Império, ou seja, tudo era registrado em papel. Já hoje, com a presença da informática do computador, esta lei que vamos votar manda que os arquivos sejam eletrônicos. Outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir os destaques. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, está na pauta projeto para destinar percentual de unidades construídas no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida a trabalhadores da construção civil. Na Comissão de Assuntos Sociais, pode ser votado o projeto que libera o plantio de maconha para uso terapêutico. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores podem votar projeto que visa facilitar a comparação entre os serviços de telecomunicações. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vai ser sabatinado o diplomata Paulo Fernando Dias Feres, indicado para representar o Brasil na República de Belarus. Às 10h30, outra reunião na Comissão de Assuntos Sociais. Nela, o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar vai fazer uma exposição sobre o reajuste dos planos individuais de saúde. Às 11 horas, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o destaque é para o projeto que amplia medidas de combate ao tabagismo. Às 11h30, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, os senadores podem votar um projeto que obriga a instalação nos shoppings de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública um esquema de manipulação da taxa de câmbio que resultou em prejuízos bilionários para os exportadores brasileiros. A taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Hoje, no Brasil, essa taxa é definida livremente pelo mercado. O Banco Central apenas monitora e informa a taxa de câmbio média, que serve de referência. Há 3 anos, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, investiga denúncias de manipulação dessas taxas. Pelo menos 7 instituições financeiras do Brasil e do exterior já assumiram a participação no cartel do câmbio, que teria ocorrido pelo menos entre 2007 e 2013. O professor de economia que participou de um estudo sobre esse assunto diz que há indícios fortes de que houve, de fato, a manipulação do câmbio, que deu lucros para os bancos e prejuízos enormes para o setor de exportação. Além de distorcer pontualmente a taxa de câmbio, a manipulação cambial pode ter gerado acúmulo de distorções no sentido da valorização da moeda brasileira.
o que prejudica a atividade exportadora como um todo. Para os representantes da Associação de Exportadores, o cartel destruiu a estrutura de exportações no país. O mercado futuro do Brasil atingiu 5 vezes o mercado à vista. O normal é o mercado à vista ser maior que o mercado futuro. Se nós avaliarmos o quadro de baixo, que mostra a participação de produtos manufaturados, que nós somos o 32º país exportador de manufaturado, veja, nós tínhamos 0,81% em 2008 e hoje temos 0,61%. Nada. Basicamente porque, como eu disse, para exportar manufaturado, taxa de câmbio é fundamental, compõe o preço de exportação. Nós estamos falando só dos exportadores, no caso da subtração de receita. Só da subtração de receita, o cálculo é 110 bilhões de reais. É mais que a Lava Jato. Há um cartel, há um crime cometido, um crime lesa-pátria, quero deixar claro, crime lesa-pátria cometido contra o Brasil. Advogados que representam empresas prejudicadas pelo cartel reclamam da dificuldade para fazer com que os prejuízos sejam reparados. Pelo menos 14 grupos já entraram na justiça para evitar a prescrição do prazo para cobrar indenizações. Como se conta a prescrição na indenização por cartel? Essa é uma grande dúvida com que o judiciário tem se debruçado. Qual que é o período prescricional? Quando se inicia a prescrição? A prescrição se inicia da data da operação do contrato de câmbio? A prescrição se inicia a partir do início da investigação do CAD? Ou será que ela se inicia a partir da decisão final do CAD ou ou da confissão dos bancos? O senador Armando Monteiro é o relator de uma proposta do Senado que regulamenta a prescrição desses prazos. Nós procuramos tratar esse tema do prazo prescricional, deixando claro o entendimento, claríssimo o entendimento de que esse prazo ele é suspenso quando o prazo só é contado quando o CAD tiver encerrado o inquérito ou o processo administrativo. Representantes do CAD, do Banco Central e da Federação dos Bancos também foram convidados para o debate, mas não compareceram. Se o convite não é suficiente, nós vamos convocar coletivamente para que a Comissão de Assuntos Econômicos possa ter aqui o CAD, possa ter aqui o Banco Central e, no caso da FEBRABAN, podemos convidar, se houver interesse, para que esse assunto possa merecer o aprofundamento necessário. A Comissão de Educação debateu nesta terça-feira projeto que estabelece a possibilidade de transferência à União de competências educacionais de estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto do senador Cristóvão Buarque determina que a transferência seja feita por lei específica, com a concordância da União. O ente federativo que transferir a tarefa também fica responsável por repassar recursos para sua execução. Terão preferência nessas ações estados e municípios em situação crítica de desempenho na área educacional. E, para isso, serão consideradas as médias dos estudantes dos sistemas públicos de ensino nas avaliações nacionais da educação básica feitas pela União. Além disso, o projeto cria um novo índice de avaliação, o Padrão Nacional Mínimo de Qualidade da Educação Básica. Esse padrão tem que considerar vários fatores, como a estrutura, os equipamentos e as tecnologias da informação nas práticas pedagógicas. As condições dos professores, ou seja, se eles têm planos de carreira, salários adequados e formação continuada. E ainda a adoção de regime de horário integral de aulas. Mas os participantes do debate apontaram dificuldades para a implantação do projeto. Muita dificuldade, a menos de um Ministério da Educação diferente do que eu conheci e conheço, com capacidade de intervir num estado ou num município e ter resultados que fossem mensuráveis de forma positiva. Seria muito complicado para nós, para o MEC, mandar alguém intervir, isso não é o papel do MEC. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho viajado para esse Brasil inteiro em relação de cooperação, e eu tento desmistificar sempre a ideia de que o MEC vai lá para fiscalizar alguma coisa ou para determinar como devem ser as ações, tanto pedagógicas como de gestão dos municípios. E a intenção do MEC não é essa. Sugestões também foram trazidas na audiência para tentar viabilizar a proposta. Que seria implementar a federalização via Fundeb.
incluir a transferência de estados, Distrito Federal e municípios à União, como exceção do teto, e implementar a federalização, as despesas adicionais, por meio da complementação da União. De que forma seria isso? O mecanismo do Fundeb tem 2 mecanismos redistributivos, um no âmbito estadual, 27 fundos estaduais, a receita estadual que compõe o fundo é equalizada de forma a equalizar o valor aluno-ano no Estado, e depois uma equalização nacional por meio da complementação da União. Mesmo tendo consciência das dificuldades para a aprovação de seu projeto, o senador Cristóvão Buarque disse que continuará buscando atuar para que o país tenha uma educação de qualidade e igual para todos. Eu acho que essa é a última participação minha no Senado. Daqui a 10 dias, daqui a uma semana, estamos em dezembro, terminou o ano e eu não estarei aqui no próximo ano. Isso me dá uma certa frustração, mas me dá um alívio também. Porque, de repente, fora daqui pode ser mais fácil conseguir criar um clima favorável para a ideia que faça a educação ser de qualidade e igual para todos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que garante o pagamento de salário maternidade pelo empregador a quem adotar uma criança. A possível mudança na lei reduz a burocracia. A exigência atual é de que o adotante entre com um processo junto ao INSS para receber o benefício. Rovena sempre sonhou em ser mãe. Esperou por 5 anos para conseguir adotar o primeiro filho. Quando finalmente conseguiu a guarda provisória, outra dificuldade: a burocracia para conseguir manter o benefício do salário maternidade. Eu entrei com pedido no dia 22 de junho e só recebi, em parte, a minha licença no dia 3 de outubro, sendo que no dia 6 de outubro eu voltei a trabalhar. É um período muito longo que você espera para o que é o seu direito, você contribuiu a vida inteira. E quando você precisa do INSS, ele é muito vagaroso. Além da demora, Rovena conta que ainda recebeu o valor errado. Eu levei toda a minha documentação para análise, para eles decidirem quanto que eu teria que receber. E a lei é clara, ela fala que a média dos últimos 6 salários, eu levei a minha carteira de trabalho atualizada e mesmo assim eu recebi um salário mínimo. Então eu tive que entrar ainda com um pedido de revisão, que já esgotou o prazo de 45 dias para essa revisão e até hoje eu não obtive resposta de quando eu vou receber esse restante desse dinheiro. O salário maternidade é um direito das mães que trabalham. O benefício é garantido pelo INSS e pago nos casos de nascimento de filho, adoção de criança ou aborto espontâneo. Mães de bebês natimortos também têm direito ao auxílio. Para ter acesso ao benefício, as gestantes que trabalham em empresas devem fazer a solicitação diretamente no RH. O empregador paga o serviço e depois é ressarcido pela Previdência Social. Já nos casos de adoção, o pedido deve ser feito diretamente pelo INSS. E é aí que entra a burocracia enfrentada por Rovena. Mas o projeto do senador Telmário Mota pretende mudar essa realidade e garantir à pessoa que adote uma criança o direito de solicitar o salário maternidade junto ao empregador. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais. Para o consultor do Senado, a aprovação vai facilitar que o adotante tenha acesso ao benefício. O que vai acontecer agora é, ao invés do trabalhador que vai querer adotar, o adotante, ter que fazer toda uma burocracia de ir ao INSS para abrir um processo, etc., isso é já comunicado diretamente ao empregador, o empregador faz o pagamento referente ao valor do benefício e é ressarcido pela Previdência rapidamente. A ideia é um pouco essa, de agilizar esse processo dos direitos do adotante. Acho que a maternidade, independente da forma como ela vem, ela é maternidade. A adoção, ela é uma opção. Então, acho que se a gente dá essa opção para a pessoa, a gente tem que respeitar essa decisão. E eu acho que nada mais justo do que você dar os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.